Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês. Pensem, tipo, vamos supor que toda a agricultura do mundo parasse de existir, tipo assim, do nada, acabou. Com certeza, todas as nações, a humanidade em si, ia colapsar muito rapidamente, no caso, né? E isso esconde uma verdade muito antiga, mas ela acompanha a humanidade há mais de 10 mil anos, né? Quando a gente para pensar em história, o que sempre vem à nossa mente, né? A gente sempre pensa nas pirâmides, nas guerras, nas antigas civilizações, nos impérios, na Grande Muralha da China. Vem muita coisa à nossa cabeça, né? Mas a gente tem que fazer uma pergunta. Como isso tudo foi possível? Porque se a gente for parar para pensar, nenhum rei construiu seu império sozinho, nenhuma cidade prospera com fome, nenhum exército consegue marchar sem alimento. Sempre tem que ter alguém cultivando a terra. Eu sou o Rodrigo, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou apaixonado por história e nesse canal a gente vai explorar essa verdade muito antiga, mas muito poderosa, que diz que toda civilização nasceu da terra. Durante a maior parte da nossa existência, né, não existiam governos, não existiam cidades, não existiam assentamentos, não existiam fazendas. A gente era caçador-coletor, né? O ser humano vivia em pequenos grupos, se alimentava da caça e da coleta, né? Acabava sempre por se mudar por terras mais férteis, sempre em procura de alimento em si, né? A realidade era bem diferente dessa que a gente vive hoje. Então, entre mais ou menos 10 e 12 mil anos atrás, algo extraordinário aconteceu. Seres humanos que viviam ali na região do Crescente Fértil, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, eles perceberam que eles poderiam cultivar algumas plantas. Tinha algumas plantas que eles não precisavam apenas colher, eles conseguiam cultivá-las, plantá-las e assim consumi-las novamente. E isso, por mais parecer uma coisa simples hoje em dia, naquele tempo foi algo tipo revolucionário. Com certeza pode ser até considerado uma das maiores revoluções da história humana. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente para de consumir apenas o que a gente coleta e a gente começa a produzir, a gente começa a reunir pessoas aonde a gente tem essa produção. Essa produção gera excedentes e o excedente é o que muda tudo no meio da história. Porque pensa comigo, se agora as pessoas não precisam passar o dia inteiro caçando e coletando, sobrou tempo para novas atividades. Aí surgiram então, pessoas começaram a aprender a mexer com metais, artesãos, comerciantes, escribas, até mesmo os próprios soldados. Os exércitos começaram a se formar e, por consequência, começou a se criar os assentamentos, as grandes cidades e, por fim, os impérios como a gente conhece hoje em dia. Desde a escola, a gente costuma estudar os grandes conquistadores, Alexandre, Júlio César, Napoleão. Só que a gente tem que lembrar que antes mesmo deles terem conseguido o que conseguiram, ali sempre tiveram os agricultores, porque os agricultores sustentavam o exército, alimentavam o exército, sustentavam a cidade, alimentavam os trabalhadores que construíram as grandes pirâmides, por exemplo, a muralha da China, todos os grandes monumentos. Então, se a gente for parar para analisar, talvez a agricultura não tenha sido só mais uma invenção da humanidade, mas pode ter sido a invenção que permitiu todas as outras invenções e desenvolvimentos a serem descobertos. E essa é exatamente a ideia do canal, pessoal. Eu fiz o canal para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente entender como que os alimentos, o clima, como que a agricultura ajudou a moldar as grandes guerras, os grandes conflitos, como fez os grandes impérios serem construídos e também como eles acabaram caindo muitas vezes por causa disso, sabe? Porque eu acredito que se a gente olhar para a história pelo meio da agricultura, talvez faça um pouco mais de sentido, ajude a pessoa a entender um pouco mais do que se passou. E se você gostou do conteúdo, pessoal, se inscreve no canal. E no próximo vídeo, a gente vai viajar até a antiga Mesopotâmia para a gente entender como tudo isso começou entre dois rios. Um abraço e até a próxima.